Fala Bruxedo, aqui quem fala é o Heren, do projeto Ars Arcanum, e hoje no vídeo eu vou estar falando sobre espiritualidade, psicologia, magia, e o assunto principal desse vídeo que eu vou estar conversando aqui com vocês, trazendo alguns conteúdos, é sobre dissociação arquetípica relacionada ao campo de estudo da psicanálise, retratando ali uma divergência entre incorporação e a assunção de um arquétipo, né, na pessoa, assumindo ali o comportamento e os padrões. Então vamos lá. A dissociação, ela é tratada como um transtorno de personalidade, onde o indivíduo fragmenta a si mesmo em vários eus. E em muitos casos, ele tem a tendência de esquecer o que as suas variantes fizeram, disseram e etc. O indivíduo ele é diagnosticado com dissociação depois de vários traumas, eventos extremamente estressantes e com frequência. Então isso gera uma dissociação, gera também um conflito interno muito grande, que pode aí trazer a manifestação de ou esquecer. Então a gente tem ali 4 principais dissociações que acontecem nesses casos, que é a amnésia dissociativa, a fuga dissociativa, o transtorno dissociativo de identidade e o transtorno de despersonalização, que é, eu acho que o mais parecido com dissociação arquetípica é esse transtorno de despersonalização. É isso mesmo. Quando a pessoa ela perde de si mesmo e deixa de ser, tecnicamente ela deixa de ser ela mesma para assumir um arquétipo popular, um padrão, por conta de uma pressão muito forte, por conta de algo muito estressante, uma cobrança muito forte. Essa pessoa pode estar assumindo o padrão que está sendo imposto por ela, tanto pela mídia, quanto pela sociedade, pelos pais, pelos amigos. Então ela acaba assumindo aquele comportamento e deixando de ser ela mesma. Então, dentro da espiritualidade, a gente tem a incorporação, que é quando se manifesta algo fora do plano físico, algo que vem de outra camada da realidade, e não podemos fazer uma comprovação usando o método científico. Podemos sim fazer análises muito apuradas, podemos fazer eletroencefalograma, podemos ver como está o estado do cérebro, mas nenhum médium, por conta de suas tradições, por conta de sua religião, vai passar por uma ultrassonografia, um eletroencefalograma enquanto está incorporado, porque essa situação ela acontece dentro de um ritual, dentro de uma casa, num momento específico, num dia específico. A incorporação, pelo que eu vivenciei, ela não acontece assim do nada. Tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito com a tradição daquela casa. Então, a gente pode fazer análises, a gente pode sim estudar o que acontece. Muitas das vezes, esse quadro de transtorno acontece por conta da pressão, como muito foi falado já. Algumas pessoas elas acabam trazendo esse arquétipo para dentro de si. E, além disso, aí nós vamos pular já para a espiritualidade. O arquétipo dentro da espiritualidade, ele é como se fosse uma impressão inconsciente sobre algo ou alguém que tem a tendência de influenciar tanto nos sonhos quanto nas fantasias e comportamentos. Então, essa influência que vem de fora acaba mudando o aspecto que a gente vê a vida. Uma coisa que eu gosto muito de falar acerca do arquétipo, por exemplo, a gente vê símbolos populares que são usados para manifestação de comportamento
de energias. Dentro da espiritualidade, a gente gosta muito de falar das forças da natureza, pelo menos na minha tradição de bruxaria. Então, a gente traz essas energias para a nossa vida, para mudar nosso comportamento, para sermos melhores, buscar uma evolução. Então, dentro da tradição que eu sigo, a gente tem a figura maternal, né? Criação, não só a criação de vida, mas o ventre que produz as ideias está aqui dentro. Então a gente projeta e tira do papel para colocar esses projetos em realização, em manifestação, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui no canal. Trouxe uma ideia, estou gravando, vai ir ao público, outras pessoas vão ou não aceitar esses ideais, esse estudo. Algumas pessoas vão, outras não. Então, tirar do papel, no campo das ideias, gerar através de um arquétipo popular, através de um simbolismo, expressando aquela ideia com um símbolo que vai resumir toda a tendência ali, né? Toda a intenção guardada naquela imagem ou naquele símbolo. Então, assim, o arquétipo ele nada mais é do que um conceito usado na psicologia para representar padrões, né? Como eu já falei aqui, de comportamentos e também para definir ali o uso de um personagem ou um papel a ser cumprido. Então, quando a gente fala de arquétipo, a gente está falando de um símbolo, né, um ideal expresso, que ele vai ter uma expressão, ele vai trazer para você um sentimento, ele vai trazer em você, quando olha, vai trazer memórias, sentimentos, odores, todos os sentidos, vai vir à tona. Agora, tem uma coisa muito legal que é a incorporação levada ao estudo científico por algumas camadas ali, por alguns estudiosos, trazendo a incorporação como dissociação arquetípica, sabendo sim que é um quadro de transtorno e não é algo fácil de acontecer. Por exemplo, para você assumir um arquétipo e trazer isso à tona, você precisa de uma prática constante para assumir aquele comportamento. Ou seja, se você está fazendo, por exemplo, um ritual para trazer ali o arquétipo de um guerreiro para te encorajar a fazer trabalho, ou te encorajar a falar com a menina, ou falar com as pessoas no geral, no âmbito social, tu vai incorporar aquele arquétipo. Não incorporação dentro de uma casa de religião, mas tu vai assumir os aspectos daquele padrão do arquétipo. Então, o trabalho constante te leva a assumir isso. Isso tem também na PNL, a Programação Neurolinguística, onde você usa ganchos, em que você vai atuar ali dentro do teu comportamento, programando o teu cérebro, a tua linguagem de expressão, conforme como tu encara a realidade. Então, tanto no lado científico quanto no lado espiritual, tu vai ter uma prática constante, onde você vai assumir aquela energia ou assumir aquele comportamento para melhorar, para evoluir, para cumprir um objetivo, seja o que for. Vai ter um período de estudo, de campo, de pesquisa, de prática, onde você vai utilizar, seja o método que for, seja a meditação, seja o estudo analítico. Tu não pode pegar e fazer uma pessoa entrar numa dissociação arquetípica em um dia só, a não ser que a pessoa já tenha esse quadro dentro de si, como eu disse aqui, os 4 subtipos de dissociação, que são a amnésia dissociativa, a fuga dissociativa, o transtorno dissociativo de identidade e o transtorno de despersonalização. Isso. São os termos bem complicados, mas são os 4 mais populares, os subtipos de dissociação mais diagnosticados. Agora,
sair do teu consciente e assumir um arquétipo que você nunca estudou é muito difícil. Você pode fazer ali, conforme uma pressão muito grande, uma cobrança muito grande, uma imitação do ambiente onde você está. Isso pode acontecer. Porém, para ir profundo nisso, quando a gente trata de uma casa de religião, a gente, dentro da espiritualidade, a gente sabe, né, através da nossa intuição, através dos nossos sentidos, não físicos, né, mas extrafísicos, a gente tem, através dessa experiência de viver ali, que não tem, assim, algo que a gente consiga explicar a experiência. É uma experiência totalmente única para cada um. Não existe um padrão onde eu diga, eu fui lá e senti isso, o outro vai sentir também. Não tem como. É uma experiência única. Mas quando a gente fala de assumir um arquétipo, e na espiritualidade a gente tem algumas coisas que realmente não são explicáveis, assumir um arquétipo e assumir um comportamento parecido com o de uma entidade é uma coisa. Agora, vivenciar uma entidade falando em outra língua, por exemplo, que a pessoa que está servindo, né, que eles chamam de cavalo, né, que seria o corpo do médium que vai transmitir ali o que a entidade quer passar, né? Então, quando esse médium não tem essa formação, né, de estudo que a entidade traz, a gente fica apreensivo, a gente fica, querendo saber como essa pessoa sabe disso, né? A pessoa nunca estudou certa língua e a entidade vem e fala fluentemente naquela língua. A gente sabe que para a gente aprender alguma coisa, a gente tem que trabalhar na repetição. Porque o que acontece quando a gente estuda e aprende? Durante o estudo, as sinapses passam por um caminho no cérebro, de neurônio em neurônio. E você só vai lembrar e aprender realmente sobre algo quando essas sinapses passarem tanto por esse caminho de neurônios que vai ocorrer uma ligação entre eles. É nesse momento que você aprende. Você aprende a andar de bicicleta ou a amarrar o cadarço e nunca mais esquece. Você pode passar anos sem fazer esse movimento, esse ato, mas quando você se deparar nessa situação, você vai saber o que fazer, porque você tem essa memória, você já fixa. Então, para você aprender outra língua, você precisa estudar, repetir aquela ação tantas vezes, aquela mesma leitura, a dicção, né, as formas de pronúncia, tantas vezes que o teu cérebro vai conectar um neurônio ali do outro, o caminho que a sinapse vai fazer, até que aquilo seja fluente, né, que seja algo automático, como dirigir. Né? Quando a gente dirige a primeira vez, a gente tem que sempre olhar aonde é que a gente está indo, a marcha que a gente vai fazer, o pedal que precisa ser apertado. Quando a gente aprende, a gente não liga mais para o que está ali, já sabe onde está a posição de tudo que tu precisa fazer, né? Fica mais fluídico. Então, quando a pessoa ela não tem esse aprendizado, ela não treinou, ela não aprendeu, não tem a mínima chance, fisicamente falando, cientificamente falando, dela atuar naquele campo com maestria. Ela não pode falar outra língua se ela não aprendeu, mas se ela fala, é porque tem algo mais ali. Se ela começa a atuar em certo campo sem ter aprendido, a gente já tem uma noção, conforme a gente analisa, né, suponhando ali que a pessoa é cética e tá tudo bem, ela vai se perguntar como é que ela sabe fazer isso se ela nunca aprendeu, ela nunca treinou. Aí que vem a grande questão, porque dissociação, ela vai assumir um arquétipo e um comportamento. Agora, o conhecimento, ele precisa estar impregnado na mente, no cérebro, para a pessoa atuar naquele campo. Para saber alemão, a pessoa precisa estudar para falar alemão. Não adianta eu falar Guten Tag só porque eu sei essa palavra única em alemão, que eu vou falar fluentemente todo o dialeto. Não tem como. Então, se uma entidade baixa em mim fala
fluentemente alemão, é porque tem alguma coisa aí, porque eu não estudei, entende? Então, já se distancia aí muito da dissociação arquetípica quando a gente vê algo desse tipo acontecendo. Quando o médium começa a atuar num campo sem ter aprendido, sem ter treinado, e atuando perfeitamente naquilo. Então, quando a gente fala de dissociação arquetípica, além de ser um nome bonitinho, ele tem que ser muito bem analisado, ele precisa de um campo de estudo mais amplo para se fazer coerente para as massas e não só para uma bolha social de pessoas que estudam a psicanálise, a pessoa que estuda a ciência. Então, para a pessoa que é médium, que é espiritualista, ela precisa também, essa pessoa que está pesquisando, ela precisa ver o outro lado, fazer um campo de estudo mais abrangente. E esse campo mais analítico, quando a gente trabalha com a mente, a consciência, é muito bom estudar o que Newman e Jung fizeram no passado, né? Explicando a intuição, né? Excluindo Newman e Jung excluem a intuição e reforçam o método científico em seu estudo sobre a consciência. Então, intuição, aquela coisa que a gente tem de ver algo e não saber explicar, por exemplo, a intuição na bruxaria é algo como um sentido extra, é espiritual. Antes de ir para a bruxaria, na minha experiência, eu olhava as coisas e tinha uma sensação de que aquilo estava errado ou aquilo estava certo. Então, olhando para as pessoas, estudar, para mim pelo menos, estudar a linguagem corporal e espiritualidade combina muito, porque eu tenho a questão técnica de como uma pessoa está se comportando e também tenho a sensação mediúnica de como aquela pessoa está energeticamente, entende? Então são coisas que se agregam, porque tem um amplo estudo sobre isso. Eu posso estudar tanto um quanto o outro e não excluir os dois jamais, né? O estudo unilateral, ele vai saciar apenas um lado da moeda. Ele não vai abranger o espiritualista ou um bandista, quimbandeira, ele não vai ficar satisfeito com um estudo que está lá num grupinho fechado. As pessoas têm que sair da bolha, fazer uma pesquisa mais abrangente, né? Um trabalho de campo maior. E saber que muitos terreiros sempre vai haver assim, pessoas que realmente não estão incorporadas, mas elas estão naquela dissociação. Mas como tu vai diferenciar isso? Entendeu? Que a pessoa que realmente acredita e não sabe que foi uma dissociação, da pessoa que está acreditando e sabe que não foi, porque veio a entidade. Então, quais são as diferenças? Eu não posso bater o martelo para um e nem para outro, mas eu posso fazer uma análise mais apurada, eu posso pegar até do campo, que eu acabei de falar, do campo científico, da interligação entre os neurônios, quando a gente aprende algo e nunca mais esquece. Isso é um fato. Então, para mim saciar ambos os lados da moeda, a gente faz o estudo científico, o método científico e o método espiritual, que seria, eu acho, que chamam de metafísica. Eu não gosto de usar essa palavra metafísica, eu acho meio ficção científica, é estranho. Mas, assim, arquétipos podem sim ser utilizados de forma funcional, por exemplo, para ser uma pessoa mais sociável, falar, ser mais comunicativa. Na minha adolescência eu era muito na minha, assim, sabe, quieto, introvertido. Então o arquétipo para mim de alguém extrovertido era um homem belo, exposto. Então eu criei esse arquétipo, esse desenho, coloquei ali naquela ideia o que aquilo representava para mim. Uma pessoa corajosa de chegar e falar, conversar, se abrir, de trocar ideia. Então aquele desenho, aquele arquétipo daquele homem representava tudo que eu não era. Então, para mim, assumir aquele arquétipo foi um trabalho de meses, trabalhando todo dia, ativando o sigilo, né, incorporando em mim, assumindo aquela forma. E isso se reflete muito também no corpo, porque
a tua aparência, quando tu cuida da saúde, tem uma boa alimentação, se exercita, o teu corpo também muda, a tua saúde. Então, se a saúde está bem, a tua aparência também vai estar bem. E isso ajuda a se entrosar, sabe, de expressar um certo glamour, porque dentro do aspecto de comunicação, de trazer assim, as pessoas, de quererem conversar, tinha que ter um certo glamour também. Então, a beleza, cuidar da saúde, não usar drogas, principalmente para os jovens, né? Trazer esse benefício físico, mental e espiritual. E aquele arquétipo foi assumindo aos poucos, né? Então, eu vejo que por conta da prática constante de refazer o ritual todos os dias, anos depois eu fui descobrir a PNL. Foi exatamente, se alguém formado em PNL for ver as práticas que eu fiz, eu estava usando o gancho psíquico, eu acho que se fala gancho psicológico, algo assim. E aquilo foi mudando o comportamento e cada vez mais foi se tornando natural. Então, para mim é muito natural chegar e conversar. Chegar num grupo e se entrosar. Se tornou natural isso. Mas foi um trabalho de meses e não de um dia só. Eu não assumi aquele arquétipo num dia só. A não ser, é claro, com aditivos, né? Bêbado a pessoa é qualquer um. A pessoa pode se tornar qualquer coisa. Mas não era isso que eu estava procurando. Era realmente assumir aquele comportamento, aquele ideal para minha vida. Assim como o arquétipo de alguns servidores podem ser usado para reforço em si mesmo. Por exemplo, esse aqui, ele é como se fosse um guardião. A armadura, as asas, a auréola, a posição em que ele está, os espectros ali fugindo da luz das mãos, né? Todo esse ideal, ele reflete como se fosse um guerreiro lançando ali, né, a luz e dissipando as trevas. Então, essas asas de fogo representando ali o espírito, né, o plano astral, proteção astral, a auréola de fogo, proteção mental, a armadura como proteção física. Então, para cada um desses três aspectos, tem um mantra, tem uma visualização, tem um exercício, e assumindo esse arquétipo em mim, fazendo um reforço mágico em mim, proteção, né? Tornando forte mentalmente, espiritualmente e fisicamente. E o comportamento da pessoa que faz essa prática também muda. A pessoa vai se exercitar mais, vai ler mais, né? Se ela tem uma proteção psíquica através da prática da evocação ali, daquela auréola de fogo, ela vai ter em si um comportamento alterado, porque ela vai procurar estudar, ela vai procurar ter mais consciência das coisas, vai prestar mais atenção, porque ela vai parar de se preocupar com o círculo vicioso, né, tratado a sutil arte de tocar o foda-se. Tem lá o capítulo do círculo vicioso, que é quando você tá com ansiedade, aí você percebe que tá com ansiedade, fica com mais ansiedade, aí você tá com ansiedade porque sentiu ansiedade, né? A mesma coisa com a raiva, você sente raiva, aí descobre que tá com raiva, pensa na raiva, fica com mais raiva, daqui a pouco fica com raiva de estar com raiva. É o círculo vicioso. Então, se concentrando e saindo desse círculo vicioso, você tem mais concentração, você percebe melhor as coisas, tem mais consciência. E isso é um tipo de proteção mental, porque você não está dando vazão para coisas te afetarem. A mesma coisa o corpo. Você se concentra tanto na saúde, em fazer exercícios, não ficar sedentário e ficar com dores nas articulações, entende? Então, quando você precisar escorregar, por exemplo, em casa, muitas vezes eu escorreguei e caí de flexão, um reflexo rápido, entendeu? A mente e o corpo estavam ali, prontas, num reflexo rápido. Se eu tô fora do peso ou sedentário, eu não vou conseguir fazer isso, entende? Então, assumir esse arquétipo leva tempo. Levou quase 1 ano para conseguir trazer esse arquétipo à sua totalidade. Eu chegar num ritual e estar totalmente vestido com aquela aura, com aquela atitude, né? Com aquele posicionamento.
e tornar as coisas mais efetivas. Então, pessoal, só para fazer um último resumo, dentro de uma incorporação genuína, o médium vai ter campos de atuação que certas entidades têm e ele não tem. E isso a gente explica usando esse esquema de conexão neural, onde a sinapse passa uma pela outra, onde você está aprendendo, né, repetindo aquela ação tanto que acaba aprendendo, conecta um neurônio com o outro. Né? Isso é uma explicação totalmente resumida ao máximo, né? O resumo do resumo. Mas é um fato, quando você aprende algo, você fica com aquela memória fixa, né? Se não tiver nenhum dano cerebral, é claro que você vai ter essa memória até a velhice. Né? Aprendeu a andar de bicicleta, tá lá com seus 50 anos, você vai conseguir andar de bicicleta, entende? Amarrou o cadarço, no momento que tu aprende o movimento ali, a coordenação motora de como amarrar o cadarço do tênis, aquilo vai ficar para sempre. Vai ser uma função totalmente automática. Nunca mais você vai esquecer daquilo. Então, quando a entidade vem realmente numa incorporação genuína e começa a atuar em campos em que o médium não sabe, a gente tem ali uma pequena comprovação de algo que está fora do padrão físico, está fora de uma explicação científica, sabe? Não tem como uma pessoa falar outra língua ou fazer algo que ela nunca aprendeu, entende? Essa seria o cerne do estudo que eu propus hoje. Entre assumir um arquétipo e mudar o seu comportamento, tanto pela prática mágica, quanto pela PNL, ou fazendo uma assunção de um arquétipo, assumindo um arquétipo. Todas elas levam em consideração um tempo de trabalho para poder atuar com perfeição naquilo que você, né, trazer a realidade desejada até a manifestação. E na incorporação, sim, há quadros desse transtorno, que a pessoa assume um arquétipo por causa da pressão, mas isso assim, ainda tem muita discussão pela frente, tem muito debate a serem resolvidos. E para finalizar, uma questão que eu gosto muito de entrar no assunto, dentro da magia, tanto da bruxaria quanto da magia do caos, entender que a gente se esforça para assumir e trazer a realidade desejada, a gente trata isso como algo funcional. Ou seja, quando eu faço um trabalho mágico, seja com servidores, seja com elementais, seja com magia cerimonial, é o meu esforço empregado através da prática. E a prática leva à perfeição. Perfeição, que eu não gosto de falar muito essa palavra, mas a prática leva ao domínio daquele campo de atuação em que você está envolvido. Seria algo mais assim, dessa forma. Então, pessoal, gratidão por aguentarem até aqui. Espero não ter enchido muita linguiça aqui, ter falado demais. Se inscrevam no canal e deixem seu like. Gratidão a todos por estarem aí envolvidos. Deixem suas perguntas, suas dúvidas aí nos grupos do Face, do WhatsApp, que eu vou estar aí disposto a responder vocês, tá bom? Forte abraço. Até mais.